Ok, obrigado. Se ela entrasse, me avisa para eu interromper e permitir o acesso. Ah. Ok, pessoal. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Vamos puder gravar, por favor, Juliana. Hoje é um dia diferente, né? Ou seja, um dia corrido, para mim, segunda-feira é o pior dia. Mas falei do teorema de Gauss, hoje em particular, mostrei que o fluxo do campo elétrico em qualquer superfície que contenha a origem na região limitada por ela é 4π, epsilon é a permissividade do meio vezes que a carga, não trivial. Vamos falar aqui de dois problemas não triviais e à noite falo de teorema de Poincaré-Ventos, que é um teorema não trivial. A teoria quantitativa das equações diferenciais. Um dia, bacana. Se fosse todo dia assim, estaria bom. Amanhã que não é. Legal. Deixa eu descansar. O Fábio ou o Juliano, vocês enxergam a minha tela, por favor? Sim, tá ok. Ok? Então, eu esqueci de avisar, tinha que vir de roupa de missa hoje, né? Porque se alguém ficar importante, porque deu contribuições em pelo menos um dos problemas que está aqui, colocar no rodapé que deve a origem. Ok? Combinado isso. Tudo bem? Muito bem. Então, eu vou falar de dois problemas. Opa. Eu faço aqui, parar a partilha. Eu acho que esse é um grande. Isabela, tudo bem? Todo mundo precisa. Boa tarde, professor. Tudo bem? E com o senhor? Bem-vindo. Vamos lá. Certo aqui. Muito bem. Deixa eu começar do fim, para não ter zebra, né? Então, do ponto de vista de calendário, é a reunião final hoje que eu apresento. Semana que vem temos. O exercício da semana está escrito lá direitinho, se tiver dúvida, entre em contato, que é um relatório, que a gente chama de simples e crítico, sobre as atividades que nós realizamos. No máximo 2 aulas, eu coloco referências para você procurar o modelo, você vai me escrever e nós vamos ler aqui na semana. Todo mundo. O que nós podemos melhorar, etc. E eu vou fazer o meu também. Ok? Então, ano que vem é uma avaliação crítica do que nós fizemos aqui. Crítica. E daí aqui da outra vez que a gente faça isso, que a gente faça melhor. Entendido? Tá? Então é a aula 14, semana que vem é a aula 15, de modo geral, em torno de 15 semanas. Algumas vezes a gente faz 16, outras vezes a gente faz um documento, está dentro do programa. Tá? Muito bem. Qualquer momento me interrompa, pode ser que algumas das definições não sejam claras, pode me procurar, pode procurar o Fábio. Para quem está perdido aí, que gosta de matemática, quer estudar um problema de matemática, eu vou apresentar dois. Ok? Então, vou discutir esses assuntos. Pontos críticos de polinômios e pontos críticos da curvatura de gráficos de funções polinomiais. Ok? Fábio, você fica à vontade para interromper. Tá? Muito bem? As principais... Ok. Obrigado, Luiz. Nós vamos usar. No primeiro caso, é o livro, é o artigo do Marden, mas tem também o livro do Marden. Esse Marden não é a primeira vez que aparece aqui. É um professor emérito da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Cara, muito bom. Tá? E
esse livro, esse artigo, também na mesma revista, em American Mathematical Monthly, tá? Que fala de extremos de curvaturas de polinômios. Tá? Então, o primeiro, o segundo e outras referências eu apresentarei. Muito bem. Pontos críticos de polinômio. A princípio, eu vou dar risada do que eu vou dizer. Mas a risada é sinônimo de ignorância. Ok? Muito bem? Então, considere um polinômio com coeficientes complexos, de grau n, ok? O n maior ou igual que 2. Suponha essa hipótese básica que vai acompanhar nessa primeira parte da apresentação. Eu vou supor que todos os zeros, todas as raízes, estão no disco unitário fechado. Eu vou denotar isso aqui. Tá? 1, 3. Então, P de Z, a N, Z elevado a N, a N menos 1, Z elevado a 1, mais A1Z, mais A0, o N maior ou igual que 2, obviamente o coeficiente aqui é no nulo. Tá? Eu vou supor hipótese. Hipótese. Todas as raízes, os zeros, todas as raízes, tá? As raízes de P estão no disco fechado de raio 1 com centro na origem. Eu vou denotar por P 0, 1. Então, isso aqui para mim é um disco, dá um plano convexo. Raio 1, o disco unitário fechado. Ok? Centrado na origem de raio 1. E a dúvida protege. Esse é todas as informações, essa é a hipótese básica. Todas as raízes estão aqui dentro. Tá? Z1, Z2, ZK, com todas aqui dentro. Ok? Tudo bem? Tá. Voltando aqui. 2. Lá. Se ZK é uma raiz desse polinômio, então o ZK está nesse disco. Em módulo menor ou igual que 1. Ok? Tudo bem? Esse é o universo de discurso. O que a gente viu pelo teorema de Gauss-Lucas? O que a gente viu pelo teorema de Gauss-Lucas? Se eu pego a derivada do polinômio e acho as raízes da derivada, mas as raízes da derivada são pontos críticos do polinômio. Então, os pontos críticos do nosso polinômio estão no fecho convexo das raízes do meu polinômio. Ok? Mas o fecho convexo, nesse caso aqui, está dentro do disco. Ok? Então, em particular, as raízes da derivada estão dentro do disco. Ok? Então, se você pegar o fecho convexo aqui, essas são as 3 raízes. As raízes da derivada estão aqui dentro. Em particular, dentro do disco. Porque o disco é um convexo. Okay? O fecho convexo das raízes do polinômio estão contidos no disco. Então, em particular, os pontos críticos do polinômio, são os zeros da derivada, estão dentro do disco. Tá claro? Esse é o teorema de Gauss-Lucas, né? Volta para lá. 2. Aqui. Então, como vimos pelo teorema de Gauss-Lucas, todos os pontos críticos de P estão no fecho convexo dos seus zeros. E, portanto, também estão no disco unitário fechado. Isto é, se WL é uma raiz da derivada, então o WL também está no disco fechado. Nada demais. Ok? Agora, em vez de considerar as posições relativas de todos os zeros e de todos os pontos críticos de P, escolha e fixe um zero qualquer. Fixa um deles.
Fixa o Z1. Fixa um deles aqui. Ok? Ok. Se tiver dúvida, proteste, hein, pessoal? Colocamos a seguinte pergunta. No máximo, a que distância de Z0, esse é um chama de Z0, o Z0 é tal que é um zero do polinômio. Então, no máximo, a que distância de Z0 está o ponto crítico mais próximo? É claro. Você tem os zeros, que são as raízes de P, que por hipótese estão no disco unitário. Aplica Gauss-Lucas, os pontos críticos de P também estão no disco unitário. Beleza? Isso é uma informação geral demais. Fixa um zero de P. Ok? No máximo, a que distância está o ponto crítico mais próximo? Então, cara, supõe que ele pode estar no bordo, o mais distante estaria diametralmente oposto, né? Não seria 2. Okay? Mas eu não quero mais distância, eu quero mais distante. Okay? Pode parecer piada, mas não é piada. Vou de muito de ignorância. Tá? Uma possível resposta a esta pergunta é dada pela seguinte conjectura. Se T é um polinômio de grau n maior ou igual que 2, coeficientes complexos, tendo todos os seus zeros no disco fechado unitário, e se Z0 é qualquer um desses zeros, a raiz, então pelo menos um ponto crítico de P está dentro do disco centrado em Z0 de raiz. Ok? Eu venho aqui, desenho o disco de raio 1, pelo menos uma raiz da derivada tem que estar ali. Ok? Tudo bem? É isso que está dizendo. A conjectura é essa. Se T é um polinômio de grau 2, se T é um polinômio de grau 2, ou maior ou igual a 2, tendo todos os seus zeros num disco fechado binário, e se Z0 é qualquer um desses zeros, fixa um deles. Então, se eu traçar um disquinho em torno dele de raio 1, tem uma raiz ali dentro da derivada. É um ponto crítico. Ok? Bom, não é possível que isso aqui seja uma conjectura em 2023. Não sabemos a resposta. Sabemos casos práticos. Mas piada isso, né? Fábio, tudo bem? Tá, Luiz, tá ok? Ok? Inacreditável que isso seja uma conjectura. Vamos discutir um pouco isso. Eu vou dar uma ideia do que foi feito, quem que propôs e o que está sendo feito. Em qualquer momento, me interrompa, por favor. Tá? A conjectura 1 é conhecida como conjectura de Sendorf, em homenagem ao matemático búlgaro de sobrenome Sendorf, que estudou no início dos anos 60, ou seja, tem 60 anos que estuda. Tá? Após a publicação da conjectura, vários matemáticos tentam dar uma resposta satisfatória para ela. Para mostrar que ela é falsa, basta dar um exemplo. Um polinômio P de grau, que você vai dizer qual é, n maior ou igual que 2, que tem todas as raízes dentro do disco unitário, mas que fixado uma raiz, construído um disquinho de sempre nessa raiz de raio 1, não tem nenhum ponto crítico lá dentro. Basta isso. No entanto, todos os polinômios que nós conhecemos satisfazem isso. Mas a gente tem uma prova para todos. Ok? Lá, muitos artigos foram publicados sobre a conjectura de Sendorf. Alguns desses artigos tratam de casos especiais. Alguns a gente vai resolver aqui. Por exemplo, a conjectura 1 é verdadeira se você pegar, fixa n maior ou igual que 2, vezes z igual a z elevado a n menos 1. Quem são as raízes desse polinômio? São as n raízes enésimas da unidade.
que estão sobre circunferência unitária a 1 π sobre n, né? K π sobre n, K variando de 0 até n menos 1. Ou seja, nesse caso, para esse polinômio, temos isso aqui, e aqui, por exemplo, se for para o 3, está aqui. Ok? Se for para o 4, é aqui, 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 e aqui. Ou seja, são os vértices de um n-ágono regular inscrito na circunferência. Todas as raízes estão no bordo. Quem que é a derivada do P? N, Z elevado a N menos 1. Quem são as raízes? É uma raiz que está na origem de multiplicidade de N menos 1. Ok? Portanto, a distância para qualquer um dos zeros é 1. Portanto, em qualquer um dos zeros, se eu traçar uma circunferência centrada dentro de raio 1, eu intercepto o ponto crítico. Portanto, ele tem resposta afirmativa. Ok? Tá claro? Então, se eu fixo esse cara aqui, pego o disco centrado dentro de raio 1, eu vou interceptar o ponto crítico. Tem um ponto crítico para aquele disco. Pego o outro. Pego o disco centrado dentro de raio 1, tem um ponto crítico lá. Ou seja, esse ponto crítico é compartilhado por cada um desses discos. Ok? Aqui. Tá? De fato, os zeros de P são as raízes da unidade, as N raízes da unidade. Logo, por um lado, os zeros de P estão sobre a circunferência que se entra na origem raio 1, ou seja, no bordo do disco. Por outro lado, P só tem um ponto crítico na origem, e acabou, né? Portanto, fixado em 0, uma raiz de P, a sua distância até a origem, ponto crítico de P, é exatamente 1, ou seja, W pertence ao disco centrado na raiz que eu fixei de raio 1. Uma conjectura para esse polinômio verdadeiro. É claro que todos os polinômios que nós conhecemos, esse pessoal já estudou e viu que é verdadeiro. A questão é que a gente não tem uma prova geral para isso. Bem, note que este exemplo fornece um caso extremo. Esse nome aqui, para quem quiser estudar, ele é pertinente. Define o que é um polinômio extremo. Esse exemplo nosso é um exemplo de polinômio extremo. Não entra o caso aqui. Tá? A conjectura 1 seria trivialmente falsa se, em vez de pegar na pergunta lá da conjectura 1, dizer que eu vou pegar um disco centrado na raiz de raio 1, eu pegasse de raio menor do que 1. Né? Aí essa distância aqui seria menor do que 1. Esse camarada aqui não estaria nesse disco centrado na raiz. Então, 1 é um justo. Ok? Tá? Se Z0 é uma raiz de P, então existe um ponto crítico de P que pertence ao disco centrado em Z0 de raio F, e R menor do que 1. Esse seria o ponto zero. Ok? Então, o Sindrome não é bobo. Né? Ele pegou o caso onde a coisa é complicada. É raio. Tudo bem? Vamos lá? Exemplo 2. Considera essa família de polinômios. Eu pego um polinômio que está na nossa hipótese, todas as suas raízes estão dentro disso. Mas ele se escreve dessa maneira aqui, ó. Ele não tem o termo em Z. A N, Z elevado a N, a 2Z ao quadrado, mais a 0. Não tem o termo em Z. Não tem o termo linear. Ok? Por que isso é bom? Porque todas as raízes, por hipótese, estão dentro do disco unitário, mas quando eu derivo, Z igual a 0 é um ponto crítico. Eu caio no caso anterior. Seja onde estiver a minha raiz, as raízes, uma origem é ponto crítico, a distância até a minha raiz é menor ou igual que 1. Portanto, a conjectura é verdadeira. Ok? Então, sai de graça o seguinte, né, pessoal? Seja quem for seu polinômio, se a origem for ponto crítico, a conjectura é verdadeira. Ok? Porque, no máximo, as minhas raízes estarão no bordo. E, no máximo, essa distância será igual a 1. Okay? Okay? Então, o problema surge quando a origem não é. Ok? Lá, assim.
a origem é ponto crítico, e o argumento do exemplo 1 se aplica para isso. Bem, baseados nos exemplos 1 e 2, a gente consegue inferir que a conjectura é verdadeira para todo polinômio P que tem a origem. Tudo bem? Em 5 minutos a gente já entendeu a conjectura. Tá? Muito bem? Denote o fecho convexo dos zeros de P, ou seja, das raízes de P por H de P. Ok? Um H de P para nós, o fecho convexo das raízes de P. Tá? Como por hipótese os zeros de P estão no disco, então é óbvio que o fecho convexo das raízes de P o fecho convexo está contido no disco. Ok? Demais. Tá? Pode-se mostrar que a conjectura 1 é verdadeira se os vértices do fecho convexo estão no bordo do disco unitário fechado. Ok? Como um exemplo. Não dá para a gente fazer aqui, mas é uma conjectura para essa classe de polinômios, tá? Cujo fecho convexo tem os seus vértices no bordo. Essa classe de polinômios, para essa classe de polinômios, é a conjectura verdadeira. Então, a ilustração seria aqui. Isso significa que todas as raízes de P estão no bordo do disco, tá, pessoal? O que eu estou dizendo é outra coisa. Você tem um disco aqui, você supõe, por exemplo, que você tem um Z0 aqui, um Z1 aqui, um Z2 aqui, um Z3 aqui, por exemplo, um Z4 aqui. O fecho convexo é esse triângulo, e os vértices estão na circunferência. Para essa classe, não vamos demonstrar aqui, é muito mais sofisticada, mas para essa classe, a conjectura é verdadeira. Ok? Tá? O exemplo 1 é um caso extremo. Todos os vértices, todas as raízes são vértices do fecho convexo e estão na circunferência. Mas não precisa. Você pode ter raízes aqui na região limitada pelo fecho convexo. Não há problema. Tá? Pode-se mostrar isso. Tá? A conjectura 1 também é verdadeira para todo polinômio de grau menor ou igual que 8. Já vou mostrar. Eu trouxe a referência. Prova da conjectura de Sendorf para polinômios de grau no máximo 8. Isso foi feito em 1999. Ou seja, se a gente tem aqui está, a conjectura é verdadeira para polinômios de grau menor ou igual que 8. Então, se a gente tem a expectativa de que a conjectura possa ser falsa, você tem que procurar com polinômios de grau maior ou igual que 8. Achar um específico que viole a conjectura. É claro que se você ficar testando esses, as pessoas não são boas, já testaram esses comuns, e todas elas satisfazem. Mas não tem uma prova de que isso funciona para todos os polinômios. Por exemplo, não temos uma prova de que a conjectura funciona para todos os polinômios de grau 9. Não temos. Grau 10, não temos. Tem outras provas por aí, quando o grau é primo, parará, entra no teoria dos números, tem. As coisas gerais não tem. O máximo geral que nós temos é até grau 8. Então, se você pegar qualquer polinômio na nossa hipótese, a conjectura é verdadeira se o grau dele é menor que 8. Isso é geral. Aí você pode perguntar, poxa, cara, pai, aqui é 1999. Alguns de vocês não eram nem nascidos ainda. Ok? Mas de lá para cá, casos particulares. O que se tem de geral? Então aqui a gente via com roupa de missa. Ok? O que recentemente se sabe com a conjectura sobre a conjectura? Olha que coisa fantástica. A conjectura de Sendorf é verdadeira para todo N suficientemente grande. N é o grau do polinômio. Ou seja, existe uma constante absoluta N0, tal que, se o N é maior ou igual que o N0, a conjectura de Sendorf é verdadeira. Ok?
Olha que coisa fantástica. Quem provou isso? Em que revista está publicado isso? Terenstal, o que eu escrevi aqui, uma tradução do livro que está aqui, Sandov Conjecture for grau de polinômio suficientemente grande. A conjectura de Sandov é verdadeira para todo n suficientemente grande. Isto é, existe uma constante absoluta n zero, tal que a conjectura é verdadeira, a conjectura se verifica para n maior ou igual que n0, publicada no Acta Matemática do ano passado. Essa é a melhor revista de matemática que nós temos, ou uma das melhores revistas de matemática que nós temos. E o Terenstal é um dos melhores matemáticos vivos que nós temos. Medalha Fields trabalha na Universidade de Berkeley. Esse cara não é bom. Ok? Então, isso dá uma noção de que tem gente importante e que não deve ser fácil mostrar no caso geral. Ele usa um argumento de compacidade, ele cria um espaço adequado, e com esse argumento de compacidade ele mostra tal que existe essa constante que não é determinada, é uma existência matemática, ok? E a partir dela a conjectura de Sandov é verdadeira para isso. É um trabalho, não é relativamente curto, né? Número suficiente de páginas. O Terenstal é um matemático genial. E se você tem um resultado importante, você procura essa revista. Acta Matemática. São uma das revistas importantes. Ok? Fábio, tudo bem? Ô, Luiz, posso fazer uma pergunta? Eu não consigo ver qual é o problema de você fazer uma... Imagina que o polinômio é par. Você não consegue uma translação que leva o coeficiente do z em zero? Não. Se o polinômio for par? Não, o problema não é isso. O problema é que se você colocar um ponto crítico na origem, acabou. Okay? Então, porque aí se o coeficiente do z é zero, aí o ponto crítico é zero, né? Bem, Ou seja, eu quero fazer uma mudança de variável num polinômio que leva um ponto crítico na origem. Isso não é trivial, então. não, você vai mexer nas raízes também, né? Certo? Tá. Você mexeu nas raízes e você tirou ela, por exemplo, do disco, né? Por exemplo. Ok? Então, de fato, há técnicas, você está falando tem sentido, mas não abrange muita coisa. Né? Abrange alguma coisa. Agora, responde tem que alguma estar coisa. Tipo aqui. Ou seja, o que o Terenstal está mostrando é que o problema é decidível. Não é uma coisa indecidível. Ou seja, o problema de, às vezes, você conjecturar alguma coisa é quando o N escapote a valores absurdos. Aqui, de controle, né? A partir de uma certa cota, todo mundo funciona, então tem que mostrar em coisas que são decidíveis. Então, você pode, a priori, programar uma máquina e ela num tempo finito para te dar uma resposta se para aquele grau de polinômio a conjectura é verdadeira ou não, do ponto de vista teórico. Mas não temos controle. Ou seja, a prova está em aberto para geral, para maior do que 8 do slide anterior e menor do que esse M0. Mas esse M0 não é explícito, não é 2 milhões. Existe. Ok? Tá? Muito bem. Então, esse é o primeiro problema. Se você avançar nisso, coloca lá no agradecimento como feito. Ok? Tá? Muito bem. Eu quero falar do segundo, que são pontos críticos das curvaturas. Você deve ter aprendido no cálculo 2 que se você tem uma curva suave, regular no plano, não precisa ser no plano. Eu vou trabalhar no plano. Para quem estudou matemática, a gente sabe um pouquinho mais. Para quem não estudou matemática, o curso de cálculo 2 serve. Você tem uma curva no plano, C, suave. Suave para a gente é que tem reta tangente em todo ponto. Não tem bico, está bem comportado. Então, você fixa aqui no ponto da curva, no ponto P. Você tem a reta tangente à curva no ponto P. Isso é uma coisa. A outra coisa é a curvatura da curva no ponto P. Então, é uma medida de quanto que a curva no ponto P deixa de ser uma reta. Essa é a ideia. Curva. Tanto que ela está curvada. Então, se essa curvatura é zero,
Tá? Ela está pouco curvada. Por exemplo, uma reta no plano tem curvatura zero em todo ponto. Ela não está curvada, é reta. Ok? E se a curvatura em módulo é grande, significa dizer que a curva se afasta muito de uma reta na vizinhança. Essa é a ideia. Tá? Você tem uma maneira calculatória de fazer isso. Só precisa de uma parametrização da curva. Você parametriza a curva e acha a curvatura da curva com respeito àquela parametrização. É uma formulinha. Ok? Bom, falado isso, o curso de geometria de curvas, ele é bem-vindo para todo mundo. Tá? Eu quero recordar algumas coisas. Só que, em vez de falar curva geral, eu vou pegar uma classe de curvas que são gráficos. Em particular, gráficos de polinômio. Então, as nossas curvas serão gráficos de funções polinomiais com coeficientes reais na reta. Mais fácil que isso não tem jeito. A gente aprende isso no cálculo menos 1. Tá? Ok? Então, considere um polinômio de grau maior ou igual que 2 com coeficientes reais. A curvatura da curva C, que é o gráfico do polinômio no ponto X, você tem uma calculatória aqui. Depende da segunda derivada do polinômio. Okay? E aqui 1 mais o quadrado da primeira derivada elevado a 3 vezes. Então, observe que o denominador é positivo. Não tem problema com o denominador. Ok? Claro, então, uma maneira, você mede a curvatura da curva aqui. Observa que a gente aprende isso, né? Esquece o denominador. A segunda derivada dá a concavidade da curva, né? Num certo sentido, então, é a curvatura da curva. Ok? Observa que nesse contexto a curvatura tem sinal. Isso aqui tem sinal, pode ser negativo. A curva pode ser ponto para baixo. Pode ser zero. É dada por essa função. Eu vou guardar ela aqui. Então, eu estou olhando curvas que são gráficos de funções polinomiais. Nesse mundo. Por exemplo, se for um gráfico de polinômio de grau 2, a curva é uma parábola. O gráfico é uma parábola. A gente já sabe tudo sobre ele. Tá? Então, F vai de R para R. Tá? Para cada X, o F de X é a N, X elevado a N mais a 1X mais a 0. Os AI são todos reais, todo mundo aqui é real, diferente do primeiro caso. E a curvatura do gráfico da F, eu vou para a curso de linguagem dizer curvatura da F, identificando, tá? É dada por aquela expressão que está lá. F2 linhas de X sobre 1 mais F linhas de X ao quadrado elevado a 3 vezes. Ok? O céu está bem definido para todo X, o denominador não se anula. Tá? Isso aqui é o 1. Bom, que perguntas que a gente pode ter nesse mundo? Podemos ter essa pergunta aqui. Ok? Então, a primeira coisa, isso aqui pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo. Então, é uma curvatura com sinal. Tá? A curvatura fornece uma medida da não linearidade da curva, que é o gráfico, sempre a curva é o gráfico da função f. Ela é próxima de zero quando o gráfico é razoavelmente reto e tem uma magnitude grande, né, um módulo grande, quando C gira rapidamente, é muito curvado. Ok? Tá? Bom, então você podia perguntar o número máximo de zeros da curva. Ok? Observe que a curvatura é zero, sem somente ser a segunda derivada zero. Okay? Mas se o polinômio tem grau n, a primeira derivada tem grau n-1, a segunda derivada tem grau n-2. Teorema fundamental da álgebra, então tem no máximo n-2 zeros reais. Aqui tudo real. Tudo real. Okay? Então o número de zeros da curvatura é no máximo n-2. Porque esse polinômio aqui tem no máximo n-2 zeros reais. Raízes reais. Ok? Vamos discutir isso. Então, determinar o número máximo de zeros reais, eu vou esquecer o reais, toda hora é reais, é fácil. Como
os zeros da curvatura são exatamente os zeros da segunda derivada, segue que o número máximo de zeros da curvatura é n menos 2. Nada a contestar. Ok? O que é um vértice da curva C? É um ponto crítico da curvatura. É onde a curvatura tem derivada zero. O candidato a ponto extremo da curvatura. Ok? Então, vértice para a gente é ponto crítico da curvatura. Ponto crítico é onde a derivada se anula. Então, eu tenho que derivar a curvatura e achar onde ela se anula. No mundo real. E F. Ok? Lembrar aqui, polinômios podem ter raízes complexas. Aqui não. Só retos. Bem? Então, um problema muito mais intrigante é determinar o número máximo de vértices. Ok? Tá? Pontos críticos da curva. A conjectura considere F um polinômio real de grau n maior ou igual a 2 e C o seu gráfico. Então, o gráfico tem no máximo n menos 1 vértices. Ou seja, eu teria no máximo n menos 1 pontos críticos da curvatura. Essa é a conjectura. Conjectura 2. No máximo n menos 1 vértices no gráfico de uma função polinomial de grau n maior ou igual a 2. Ok? Tá claro? Bom, mas de onde é que saiu esse né? Bom, então a gente sabe que o número de máximo de zeros da curvatura é trivial. Trivial. Você pode perguntar que polinômios tem esse número máximo, isso é outra coisa. Mas uma cota superior a gente sabe. Aqui a cota superior a gente não sabe. Conjectura é essa. Tá? Muito bem? Apesar de uma boa quantidade de evidências, a conjectura 2 permanece uma questão em aberto. E não temos uma resposta final. Exemplo, vamos tentar ganhar um sentimento disso. Pega um polinômio de grau n igual a 2. Onde está tudo sobre o polinômio de grau n igual a 2. O seu gráfico é uma parábola. Ok? Com concavidade, ou para cima, ou para baixo. Coeficiente do x ao quadrado no 1. Então, coeficiente, se for positivo, a parábola é côncava para cima, se for negativo, é côncava para baixo. Eu não sei onde é que está o seu vértice. O vértice da parábola, não misturar com o vértice aqui. O vértice da parábola é outra coisa. Mas que é a mesma coisa que vai ter. Ok? Tá? Muito bem. O gráfico de F, isto é, vai ser uma parábola, e intuitivamente, onde é que ela tem o máximo da curvatura? O vértice, né? Lá no vértice está mais curvado, né? Então, quando você faz o desenhozinho da parábola, seja quem for a parábola, quando você faz o desenhozinho aqui, por exemplo, isso aqui parece estar mais curvado aqui do que aqui, né? Mas está mais curvado, então é o máximo da curvatura, ou o mínimo, né? Depende de como é que está o sinal, mas é um extremo da curvatura que está no vértice. Então o vértice da curva é o vértice da parábola, que é um só, né? Como é de grau 2, então 2 menos 1 dá 1. Então esse máximo é atingido. Ok? Tá? Tudo bem? Esse é o argumento aqui. Então a conjectura é verdadeira para funções polinomiais de grau 2. Por quê? Eu terei exatamente um ponto crítico da curvatura. O grau é 2, 2 menos 1, 1, está dentro da linha. Ok? Tá? Bom, mas não vamos ficar nesse leve, né? Então eu tenho uma fórmula. Se eu quero ponto crítico da curvatura, eu derivo a curvatura. Okay? Quando eu derivar a curvatura, como exercício, dá essa expressão maluca. Que é derivada do quociente. Né? Derivada do quociente. Não tem que usar a regra do quociente, ajeita, vai ficar essa expressão aqui. Tudo bem? Então, onde é que a curvatura tem ponto crítico?
é onde essa derivada é zero, é onde o numerador é zero. Mas o numerador é uma função polinomial. Por quê? Depende de x', de f', o f é um polinômio, o f' é um polinômio. Multiplicar um polinômio é um polinômio, por exemplo. Aqui é um polinômio. Aqui é um polinômio. Aqui é um polinômio, aqui é um polinômio, multiplicação de polinômios, soma de polinômios é um polinômio. Então o numerador é um polinômio. Mas de qual grau? Vou contar. Quanto é que é o grau aqui? n-3, certo? Eu tenho n, derivei 3 vezes, n-3. Aqui é n-1. Está multiplicando com soma, né? Vai ficar 2 vezes n-1. Certo? Conta besta. 2 vezes n-1, certo? E mais n-3. Então vai ficar 3n-5. Você faz a continha também, aqui é 3n-5. Ou seja, o polinômio de grau 3n-5. Tá? Então, K', eu estou aqui, vou fazer uma continha direitinho aqui. Então, K' de x igual a zero, sem somente ser o polinômio do numerador igual a zero. Eu vou chamar de n de x. Só que multiplicar por menos 1 ou não é a mesma coisa, né? Então, eu vou pegar esse menos esse, onde o meu aluno é esse vencedor. Sem somente ser n de x, que é dado por 3 f' de x, f3 linhas, f2 linhas de x ao quadrado menos 1 mais f' de x ao quadrado f3 linhas de x. Esse cara assim. Tem somente ser esse cara é zero. Só que esse camarada tem grau, a gente acabou de ver, 3n-5. Para n maior ou igual que 2, quem que é maior? n-1 ou 3n-5? 3n-5. Os dois são retas, né? Se desenho gráfico, a combinação do 3n-5 é maior, né? O tempo é muito mais alto que o n-1. Ou seja, pessoal, esse cara aqui tem grau 3n-5. Então, eu tenho no máximo 3n-5 zeros, raízes reais, que é muito maior do que esse cara aqui. Portanto, a expectativa de que a conjectura seja verdadeira é muito grande, inclusive extrapolar esse número. Mas não. Não há exemplo que extrapola esse número e eu não consigo controlar os zeros reais desse cara. Ou seja, traduzindo para a linguagem chula, a expectativa é que esse polinômio tenha uma maioria das suas raízes complexas conjugadas na raiz. Para sobrar aqui uma quantidade não muito grande para tentar satisfazer o polinômio. Ok? Lá, cá, aqui. Ou seja, então, voltando lá, o número de zeros da curvatura, o número de vértices da curva é o número de zeros da derivada, ponto crítico da derivada da curvatura, segue de n mais n de 2, que o número máximo de vértices da curvatura é o número máximo de zeros reais dessa função polinomial, que tem grau 3n-5. Muito maior do que n-1. Ok? Então, a conjectura afirma, portanto, que a maioria das raízes de n são não reais. Ok? A questão é como é que você controla isso. Muito bem. Exemplo. Lá, vamos ver apenas 3 famílias aqui. Novamente, o exemplo 3 da parábola. Suponha que você tem um caso particular aqui. Você tem o termo constante. O termo de x, desculpe, e o termo constante. Suponha que o f de x é ax ao quadrado. Calculo n. Você tem uma formulinha aqui? Calculo n. Não. Calculo n vai dar esse cara aqui. 24 ao 1x. Onde é que esse cara é zero?
sem somente ter o x a zero. Portanto, esse cara tem um ponto crítico da curvatura sem somente ser o x a zero. Funciona. Grau 2, n menos 1 vai dar 1, ou seja, eu atinjo o número máximo. Ok? Muito bem. Portanto, n igual a 0, sem somente ser o x igual a 0. O ponto correspondente da curva tem um verso, qual é o verso da parábola, conforme a gente já tinha visto. Muito bem. Pega um polinômio de grau n maior ou igual que 4. Aqui. Dessa forma, assim. A elevado, A que multiplica x elevado a n, n maior ou igual que 4. Calculo o n de x. Calculo o n de x. Na mão, vai na mão isso aí. O n de x tem essa escrita aqui, já é mais complicado, né? Para fatorar. Então, você tem um termo aqui, constante, o n está fixado, o a está fixado. Isso aqui não dá zero, o n é maior do que ou igual que 2. Isso aqui é positivo, positivo, positivo. Você tem um x elevado a n menos 3. E tem esse camarada aqui. Se o polinômio for de grau 2, isso aqui é zero, mas a gente está supondo que o grau é maior ou igual que 4, ou positivo. Ok? Esse termo no parênteses é positivo e esse coeficiente é positivo. Onde é que o n se anula? Em zero, de multiplicidade n menos 3. E esse cara, onde é que isso é zero? Soma essa quantidade em ambos os termos, divide por isso e extrai duas raízes aqui, né? Uma positiva e uma negativa. Então, eu tenho três valores de x que anulam o n. Portanto, eu tenho 3 vértices na minha curva polinômial. Ok? 3 sempre, depende do n. Então, se o n for 5, eu tenho 3. Se o n for 6, eu tenho 3. Se o n for 7, eu tenho 3. Mas o n menos 1, como eu estou trabalhando com n maior ou igual que 4, o n menos 1 é maior ou igual que 3. Então, eu nunca ultrapasso essa quantidade n menos 1. Então, eu tenho no máximo n menos 1. Conjectura verdadeira. Ok? Aqui, eu peguei aqui n igual a 4. E calculei na mão. Onde é que se anula? Aqui. Os pontinhos vermelhos são os pontos críticos da curva. Exatamente isso. Tá? Eu pego n igual a 5. Aqui. E assim eu posso brincar. Ok? Eu tenho sempre 3. 1 aqui e 2 aqui do parênteses. Observe que, contando as multiplicidades, eu tenho 2 aqui sempre e n menos 3 aqui. Então, eu tenho n menos 3 mais 2, n menos 1, exatamente aqui. Mas se eu contar as multiplicidades. Como eu tenho vários repetidos aqui, então eu vou ter quantidade menor. Ok? Que coisa fantástica. E isso aqui é só fazendo matemática. Se eu faço, qualquer um faz, porque eu sou um idiota que é só achar o gráfico da função, achar os pontos aqui e botar. É uma coisa aqui. Ok? Muito bem. O que eu fiz? Eu fiz um golpe aqui, né? Eu peguei n igual a 2 aqui e n maior ou igual que 4 aqui. Qual que é n igual a 3, né? Vamos pegar o n igual a 3, por exemplo. Considere agora esse polinômio de grau 3. Esse aqui. F de x igual a x, calculo a no número, grau 3, mais bx. Observa que não tem termo quadrático, nem tem termo constante. Ok? Esse cara. Calculo o n de x. Cada mão. Aqui. Olha que coisa fantástica. 6a é positivo, então os zeros do n são zeros do parêntese. Mas observa aqui. X à quarta, x ao quadrado, x elevado a zero. Eu tenho um polinômio quadrático em x ao quadrado. Ok? Então, se eu substituo x ao quadrado por y, eu vou ficar com um polinômio quadrático em y. Calculo o discriminante. O discriminante é o positivo. Eu tenho duas raízes reais, só que uma é negativa. O quadrado não pode ser negativo, então eu jogo fora. Então, fico com uma raiz do polinômio em y, que me dá 2 em x. Então, eu só tenho 2 raízes. Uma conta simples. Tá?
Note que o polinômio entre parênteses é quadrado e x ao quadrado, ele tem duas raízes reais, sendo uma negativa e a outra positiva. Ok? A negativa não serve. Porque o x ao quadrado igual a alguma coisa negativa não dá raiz real. Só o x ao quadrado igual a uma positiva, que é o extrair a raiz real. Então tem duas raízes. Ok? Portanto, ele tem exatamente duas raízes reais. E assim a curva, que é o gráfico desse polinômio, tem dois vértices, verificando afirmativamente a conjectura. Tem grau 3 menos 1 dá 2, tem exatamente dois vértices. Ok? Muito bem? A curvatura, pensa numa curva que é o gráfico do polinômio. Se você translada verticalmente, não muda a curvatura. Gráfico mesmo, né? E se você translada horizontalmente, também não muda a curvatura. A curvatura é invariante por translação horizontal e vertical. Mas qualquer polinômio cúbico, por translação horizontal e vertical, eu consigo escrever dessa maneira. Portanto, todo polinômio de grau 3 tem o quê? Dois pontos críticos da curvatura. O seu gráfico tem dois deles. Exatamente isso. Ok? Aqui eu fiz exemplo. Pega x ao quadrado. Lembrar que eu estou nessa forma aqui, né? A x ao cubo mais bx. Nesse formato que me interessa. Todo polinômio de grau 3 eu consigo colocar nesse formato. Por translação no eixo x e translação no eixo y. Tá? Translação, tá, pessoal? Aqui, pega esse. O a igual a 1 e o b igual a 1. Aqui, tá? E tem dois. Todos têm dois. Todos têm dois. Mas se você colocou menos aqui, vai ficar um negócio, parece um pedacinho de semântica. E que tem a ver com os pontos críticos do P. Olha que coisa fantástica. Tem dois vértices. Mas eles não são aqui os pontos de máximo e mínimo. Não são. Estão pertinho deles. Mas não são. Esse cara está um pouquinho para cá, e aquele cara está um pouquinho para lá. Coisa fantástica. Parece que o gráfico está mais curvado aqui no ponto de máximo e mínimo, mas não está. Está mais curvado um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. Vamos fazer contínuo. Ok? Muito bem. Dá tempo ainda? Comentário final. Estou falando de translação, isso é movimento rígido, né? Translado o gráfico para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. O gráfico não muda. E se eu fizer um reescalonamento da função? Eu tenho uma função f, polinomial, calculo o seu gráfico. Calcula a sua curvatura, calcula os pontos críticos da curvatura. Agora eu multiplico f por uma constante. A constante, se ela for maior, positiva. Se ela for maior que 1, ela aumenta os valores, né? E se ela for menor do que 1, diminui os valores. Será que isso mexe nos vértices? Mexe na quantidade e no tipo. Tá? Eu estou comentando aqui. Vale mencionar que a curvatura correspondente ao polinômio AF, onde A é uma constante positiva, difere quantitativa e qualitativamente da curvatura correspondente ao polinômio F. Tá? É claro, né, pessoal? Quando você derivar aqui, para achar o N, o A vai aparecer de maneira não linear ali, né? Aparecer A ao cubo, A ao quadrado. Então, claro que isso vai alterar a quantidade das raízes do N. Ok? Tá? Não aparece como uma trivial, né? O parâmetro A representa o escalonamento na direção do eixo Y, de modo que o gráfico é esticado ou comprimido na direção vertical. Ok? Pega esse cara aqui. 4x a sexta, mais x a quarta, mais x ao quadrado. É o F. Depois multiplica ele por A um pouquinho maior do que 1. 1,05. Então o gráfico vai aumentar um pouquinho, vai fechar um pouquinho. Sabe que esse gráfico é simétrico com respeito ao eixo Y. Você vai fechar mais um pouquinho, certo? A imagem de um ponto X por F dá 1, por exemplo, quando eu multiplicar vai dar 1,05. Você vai aumentar um pouquinho. Ok? Aqui está. Aqui. O F está em azul e o multiplicar por 1,05 está em amarelo, será que cor é essa? Um pouquinho maior. Observa que os vértices do gráfico de F estão em
Então, em vermelho, aqui também magenta e vermelho. Tem 3. 3 vértices do gráfico de F. E do gráfico, multiplicar o F por 1, 0, 5, eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, muda não só a quantidade, de 3 passou para 5 vértices, como muda a posição, eventualmente. Esse aqui é compartilhado pelos dois. Mas aqui mudou. Ok? Mas é claro, né, pessoal? Porque os vértices, tanto da F quanto do AF, são os zeros do N e do N inicial, que é um polinômio. Você está procurando raízes reais, a quantidade de raízes reais pode mudar. Eu fiz isso, né? Calculei os 2 polinômios. Do N, que é o F sozinho, e do N, que é o A vezes F. O do azul é do N. 1, 2, 3 raízes reais. Mas aqui eu tenho uma raiz de multiplicidade 3 do azul. Quando eu mexer um pouquinho, eu quero em 3. Eu quero ela que fica e mais 2. Então eu tenho 5 raízes. Está na cara, né? Mas está na cara depois que alguém mostra para a gente. Ok? Então, multiplicar o polinômio por uma constante positiva, você muda totalmente a brincadeira. Totalmente a brincadeira. Mas observa que eles continuam tendo o mesmo grau. Ok? Então, essa conta aqui do número máximo, o reescalonamento pode influenciar na quantidade. Você não é invariante por reescalonamento. Isso é difícil. Invariante por translação. Horizontal e vertical. Mas não por reescalonamento. Ok? Muito bem. Fábio, comentários, por favor? Não, está muito bom, né? Fábio tem estudado. Pelo menos tem vontade de estudar. Esse é um problema que eu conversei com o Fábio há algum tempo atrás. É o tipo de problema que a gente parece que é fácil. É só uma questão de... Não. Okay? Então, tem classes em que você consegue mostrar que a conjectura é verdadeira. Não temos nenhum contra-exemplo para dizer que a conjectura é falsa. Então, a expectativa é de que ela seja verdadeira. Mas, de novo, o número máximo previsto na conjectura é n-1. Mas os zeros da função polinomial n, que me dão esse máximo, a função n tem grau de 3n menos 5. Então, a expectativa é que a conjectura fosse falsa. Posso ter muito mais zero do que n-1. Mas, então, se a conjectura é verdadeira, aquele polinômio n que sai dessa posição tem a maioria das suas raízes complexas, conjugadas e não reais. Ok? Muito bem. Eu quero apresentar o personagem que a gente tem visto alguns cartoons, né? Esse é um envio. É um cara bem. Né? Uma frase famosa dele. Amar os inimigos e desarmar os inimigos, né? E desarmar os inimigos. Parece até atual, né? O envio já morreu há muito. Parece que até atual. Então, nós paramos por aqui. O que nós estamos fazendo. Juliana, pergunta, por favor. Isabela, por favor. Tranquilo, professor. Tá? Eu mando o exercício dessa semana, realizar, escrever esse material até a semana que vem, e vocês vão me mandar, nós vamos conversar sobre esse material na semana que vem. E com isso a gente fecha o semestre, umas 15 minutos. Ok? Muito obrigado, Matheus, obrigado, Luiz. Fábio, obrigado e até mais. Obrigada, professor. Boa noite.